Bom dia, meus irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes. Então vamos dar continuidade, já foi feita a leitura do trecho do Evangelho sobre o qual a gente vai falar, né? Então Jesus diz lá que desde a época de João Batista até o presente. Mas João Batista estava vivo junto com Jesus, né? Então, não era disso que ele estava falando, não é verdade? O presente era João Batista, que aqui João Batista estava no cárcere, nessa época. Esse trecho faz parte de um em que diz assim, começa em Mateus, Mateus 11, 10 e 11 os versículos. Mas essa parte começa em Mateus 11, versículo 2. João estava no cárcere e estava ouvindo falar das obras do Cristo. Como é muito comum no mundo de provas e expiações, João tinha seus seguidores e Jesus tinha os seguidores dele. Alguns de João passaram para Jesus, outros não. E começou uma rivalidade entre eles, né? Eles queriam dizer que Jesus não era maior do que João. Estas coisas que nós fazemos, né? Não foi o João que fez, muito menos Jesus. Mas são coisas típicas da nossa inferioridade ainda, né? Então João estava lá e os discípulos de João iam no presídio fofocar, né? Porque era pura fofoca. Jesus está fazendo isso, Jesus está falando aquilo, né? E João ficou preocupado, porque João sabia que daquele lugar ele não ia sair, né? E ele não queria que os discípulos dele ficassem à solta. E queria que os discípulos dele, através do raciocínio, seguissem Jesus. Então ele fez o seguinte, ele falou para eles, vão lá e perguntem para ele, és tu o que vem ou devemos esperar outro? O João não precisava saber disso. João conhecia Jesus desde pequeno, a gente lembra, não é? No Boa Nova tem a história contando que João e Jesus, cujas mães eram primas, se conheciam desde bem pequenos, né? Tem lá toda uma página muito bonita sobre o relacionamento dos primos Jesus e João, crianças pequenas. Então João sabia perfeitamente quem era Jesus, né? Mas no cárcere ele ficou preocupado com a sorte dos discípulos dele, que ele percebia que não queriam deixar dele, né, aquela dependência que a gente cria muitas vezes, né? Nós criamos essas dependências também de outras pessoas assim, e como a outra pessoa é uma pessoa, não é, né, um anjo, quando ela faz alguma coisa que não é aquilo que a gente imaginou para ela, né, pronto, desmorona toda aquela admiração, né? E passa muitas vezes a ter uma certa ojeriza da pessoa. A pessoa era o que era e continuou sendo o que era. Nós é que construímos uma imagem, né, e depois derrubamos a imagem, desfizemos a imagem. Nós fazemos isso muito no espiritismo com os médiuns assim mais destacados, não é verdade? Quantas vezes fizeram isso com o Chico Xavier, gente? Quantas vezes? Quantas vezes fizeram isso com Jesus? Porque nessa passagem mesmo, Jesus fala assim, olha, quando veio João Batista, ele vivia no deserto, comia gafanhoto. Aí vocês diziam, esse homem vive no deserto vestido de pele e comendo gafanhoto. Aí vim eu, né, comendo e bebendo normalmente, e vocês disseram, nossa, esse é um glutão, né? Toma vinho, come as coisas normais. Quer dizer, quando você não quer ficar satisfeito, não fica, não adianta, né? Mas é um problema de cada um de nós, não é verdade? Né? Então João estava lá e pediu para os discípulos dele, vão lá perguntar para Jesus. E Jesus, então, usando um daqueles métodos de ensino para fazer as pessoas raciocinarem, porque nenhum de nós acha que Jesus não sabia o que estava acontecendo. Ele sabia perfeitamente as dúvidas dos discípulos de João e sabia por que João estava pedindo aos discípulos para perguntarem para ele.
porque sabia que ele não ia responder, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo, não é João não. Sabia que ele nunca ia responder isso. Jesus responde para eles o seguinte: olha, ide e contai a João o que estás ouvindo e observando. Os cegos veem de novo, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos estão ouvindo, os mortos se levantam e aos mendigos é dirigida a boa nova. Não deixou passar, ele falou do ensinamento também, né? Ele acrescentou que ele vinha numa lista do que a gente chama de milagre, né? E no final ele diz, e aos mendigos é dirigida a boa nova. E feliz aquele que não tropeça em mim. Então aqui tem uma lista que cada um podia entender uma parte da lista, né? Porque Jesus sempre falou assim com a gente. Os ensinamentos dele sempre podiam alcançar todos os níveis. E alguém, né, ia alcançar muito mais, o máximo de níveis possível no nosso estágio. Porque tem que ser o máximo de nível possível no nosso estágio. E Jesus, então, depois que eles vão, Jesus só fala isso. E os discípulos vão embora. E tinha mais gente ouvindo. E Jesus não queria, que sabia que aquelas pessoas estavam pensando assim, e João está mandando eles aqui para interrogarem Jesus, que ali eram os discípulos de Jesus, tão falhos quanto os outros, né? Ele então começou a falar de João para os que ficaram, que não eram os discípulos de João, para os discípulos dele. E começou a falar dele, né? Que saístes a ver no deserto? Uma cana sacudida pelo vento? Mas que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas residem nos palácios dos reis. No deserto você não vai encontrar um homem vestido de roupas finas. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, digo-vos, e muito mais que um profeta. Ele estava falando de João Batista. Esqueci de explicar. João Batista, tá? O precursor. Digo-vos, vou repetir, mas que saístes a ver um profeta? Sim, digo-vos, e muito mais que um profeta. É dele que está escrito, eis que envio ante tua face meu mensageiro, que preparará teu caminho diante de ti. Quer dizer, ele era o precursor, ele veio para preparar o caminho de Jesus. Que honra, né, gente? Não devia ser qualquer pessoa. Assim como Maria Santíssima não era qualquer mulher, esse aí também não era qualquer pessoa, né? Em verdade vos digo que não apareceu entre os nascidos de mulher outro maior que João o Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Aí Jesus traça uma linha divisória, né, entre nós e o outro estágio, mostrando que no nosso estágio, né, a gente ainda falhava. Então vamos lembrar um pouquinho, né? Porque ele não fala em seguida, como foi lido ali, ele mesmo é o Elias que havia de vir. O Elias, ele veio ao mundo no século VIII antes de Cristo. O João estava no primeiro século depois de Cristo. O Elias no século VIII antes de Cristo, ou seja, 800 anos antes, né? 400 anos antes, mais ou menos, o último profeta, que foi o profeta Malaquias, né? Vocês devem estudar isso aí, não devem ter chegado lá ainda, né? Mas vão estudar no Antigo Testamento. Eu não sei nada do Antigo Testamento, tá certo? Então, eu sei que podia fazer esse curso, mas o Malaquias, ele anunciou a vinda do João, do precursor. Ele anunciou 400 anos antes. O Malaquias foi entre Elias e João, quer dizer, as duas encarnações de João. Esses profetas de antes do Cristo, antes, né, de João para trás, eles eram quase todos, estou falando quase todos porque eu não os conheci, né? Então não sei dizer, pura, né, gente? Eles falam assim com uma
rigidez enorme, né? O Elias não era só para falar linha dura não, sabe? O Elias, assim, a história que chegou até nós, ele não era assim nenhuma flor que se cheire, não. Eles fizeram as contas e dizem que o Elias mandou matar mais de 500 pessoas. Mandou matar. Naquela época era assim, o próprio Moisés não foi nenhuma seda, não é verdade? Então, era assim, né? Tanto que a vida era muito complicada naquela época que Moisés, para melhorar a situação de violência e injustiça, ele estabeleceu o olho por olho, dente por dente. Foi para melhorar, porque a situação era muito pior. Quando você fazia alguma coisa para uma outra pessoa, a cobrança era desproporcional. Pausa. Nós hoje fazemos isso. Vocês já repararam que nós demos uma regredida daquelas nessa história da lei? Porque nós temos duas leis para seguir, não é? A lei do amor de Jesus, 2000 anos depois, né? A gente já sabe que existe a lei do amor. Mas a gente ainda usa o olho por olho, dente por dente. Mas pior do que isso, a gente ainda usa a anterior, mais injusta ainda, mais cruel ainda. Quando algum bandido é apanhado em falta, a gente quer vários castigos para o crime dele. E a gente não quer nenhuma melhora na situação espiritual dele. O dia que nós, espíritas, conseguirmos todos mandar vibrações para que ele se reajuste, né? Se ele vai receber castigo, o grau de castigo, gente, Deus é pai dele, Deus cuida dele, né? Na terra tem que ser no máximo olho por olho, dente por dente. Cometeu o crime, vai encarcerado, né? Se é um crime descrito na lei como passível de encarceramento, vai encarcerado. Mas não precisa outras coisas, porque isso é uma regressão grande demais que está acontecendo. E por que isso está acontecendo? Por que nesse nosso tempo a gente está regredindo tanto? São os ajustes da transição. A transição é como se fosse um grande terremoto moral e espiritual. Então ela balança os nossos arcanos aqui e tira debaixo dos nossos tapetes sujeiras que ainda estão lá. Então são coisas que a gente já civilizadamente consegue dizer que não vai fazer, mas que pensa em fazer. Em que no primeiro impulso, o primeiro impulso ainda é lá de trás, com o cérebro mais primitivo de todos. É o instinto de atacar antes de... Imaginou que pode ser atacado, já ataca. Então é um instinto ainda selvagem, que a gente precisa vencer, precisa, porque a regeneração não comporta esse tipo de atitude mental, não comporta. Quem é assim vai poder passar para lá? Olha, eu acho que se não pudesse passar para lá, quem ainda tem esses resquícios, que não seja assim, um percentual grande demais, que sejam mais para resquícios, se não pudesse passar para a regeneração, eu acho que não passava ninguém, não. Né? Não dava para contar nos dedos de uma das mãos. Então, por isso que os espíritos dizem, a gente não presta atenção, que a gente ainda passa para a regeneração, mas condicionalmente. Porque na regeneração, com uma fatia bem grande da espiritualidade inferior retirada da Terra, as vibrações melhoram. Você tem aqui uma faixa enorme, né, de vibrações melhores, vibrações medianas e vibrações piores. Onde está a média? Aqui. Se você de alguma forma retira essa parte de baixo, a média sobe. Não que os de cima tenham melhorado, não é? Eles continuam a mesma coisa, mas a média sobe. A média subindo, nós seremos influenciados
por uma vibração melhor. Nos dá condição de melhorar mais e mais rapidamente. Sendo que, se aí a gente falhar, olha, vai ser um problema muito grande, porque é preciso esforço para estar por aqui assim e se deixar influenciar por alguma coisa que já saiu. Só que tem um problema. Tudo tem um problema, viu, gente? O mundo de expiação e provas é cheio de problemas. Essa faixa, ela sai de baixo para cima. Então, ela passa por aqui. E na passagem a gente tem que se segurar, tá? Para não se deixar levar. Por isso também que os Espíritos vêm dizendo para a gente, prestem atenção nos pensamentos de vocês. Né? Porque todo ato começa por um pensamento, não é verdade? Você pensa, você fala, você age, não é? Sem pensamento. Então, o que você tem que cuidar? Da fonte. Você pode cuidar do efeito, né? Que é o que a gente faz mesmo. Porque o que a gente faz é não agir, mas ainda pensa e às vezes fala. Depois para de falar, mas ainda pensa. Mas agora é hora de cuidar de tudo. A doutora Marlene Nobre, não sei se vocês conheceram as obras dela e viram os vídeos dela. Uma mulher inteligentíssima que veio para cumprir uma missão e cumpriu integralmente a missão. Desencarnou em 2016, no início de 2016. A doutora Marlene Nobre falava assim, se vocês estão achando, ela não falava vocês não, ela falava nós. Se nós estamos achando que nós vamos passar de provas e expiações para a regeneração com valsa e ar-condicionado, pode esquecer. Valsa era por conta da idade dela, né, gente? Da faixa da qual eu sou também, né? Então, e ar-condicionado. Por quê? Porque a gente acha que não vai precisar de esforço. Vai, gente. E é esforço para deixar os nossos hábitos. Se a gente raciocinar, nossos hábitos não são bons, eles vêm de muito tempo, cheios de vícios. Então, o que o Chico dizia, né? O Chico cansava de falar isso. Dentro de casa, a gente tem que começar ali, porque é um treinamento diário. O que a gente tem que ser dentro de casa, né? Usando uma palavra da moda, a gente tem que passar a ser fofo dentro de casa, gente. Porque ser fofo na rua é fácil. Como dizia o pai de uma amiga minha, né? Que a mãe dizia assim para ele, eu quero morar no SEMA. Lembra? Porque você no SEMA, você é uma seda, você é outra pessoa. Dentro de casa, ele contava isso rindo, né? Então, ele tinha toda a razão quando ele contava isso, porque na verdade é o que a gente faz. Não é que a gente seja assim, tão hipócrita não, eu sou um pouco hipócrita, não é muito não. Porque a gente faz meio sem querer, a gente chega ali e se sente bem, não é? Então o que a gente pensa? Eu vou naquele lugar onde eu me sinto bem. Mas quem faz a ambiência boa daquele lugar? Não sou eu, só chego lá para usufruir, não é? Na minha casa, quem vai fazer a ambiência boa? Eu vou ter que chamar todo mundo lá do centro espírita para ficar na minha casa para ter uma ambiência boa? Gente, quem tem que fazer a ambiência boa somos nós. Nós temos que ser menos personalistas, menos egoístas, não é? Quando Jesus fala aqui de João Batista, tem uma parte que a gente precisa prestar atenção, né? Que é sobre as encarnações. João Batista foi Elias, não foi? Então, 800 anos antes, ele mandou matar 500 pessoas, né? E João Batista, Elias, vivia as turras com os reis. A rainha Jezabel e o rei Acabe, da época lá, né? Aí até falam assim, pois é,
ele atormentou e insuflou e atrapalhou a vida dos reis. Os reis eram, o que ainda são para todo lado, né, gente? Pessoas que acham que têm privilégios e que nasceram com privilégios e que são melhores do que os outros, e tudo é devido a eles e nada aos outros só é devido servir. Gente, peraí, o que Jesus ensinou? O maior de todos é aquele que tem que servir a todos, né? Então é um engano. Como aqui no Brasil, né? Os trabalhadores do governo são chamados de servidores. Lembra o Hospital dos Servidores? Né? E está escrito na descrição do cargo de presidente da República e de outros cargos tão altos quanto, que eles são servidores. Como eles não sabem ler, fica difícil, né? Então fica complicado, porque se eles soubessem ler, né, a gente teria governantes melhores, não é verdade? Né? E eles fazem coisas e a gente assiste, né? Todas estas pessoas, a gente assiste assim, a pessoa quer tudo para ela, tudo para ela. Ela não vai obter, gente, isso não existe. Isso não vai acontecer. Então ela vai lutar com unhas e dentes para que tudo vá para ela. Né? E nessa luta, ela vai cometer uma injustiça atrás da outra. Eu não sei se eu já contei aqui para vocês um caso muito interessante, eu já contei isso em outros lugares, super caduquice. o Raul Teixeira. Raul Teixeira estava lá em Niterói, ele é de Niterói, né? E foi convidado por umas pessoas para almoçar. E aí eles saíram para ir para o restaurante a pé e pararam num sinal para atravessar, esperando o sinal abrir para eles atravessarem a rua para ir para o restaurante. Nisso ele olha assim e vê ao lado uma lata de lixo e uma mendiga revirando a lata de lixo e procurando o que comer na lata de lixo. Isso não é comum, né, gente? Não é incomum. Mas incomodou ele profundamente. Ele assim, gente, eu estou indo almoçar num restaurante caro e essa pessoa está revirando lixo para comer. E ficou ali assim pensando, eu faço o quê? Eu falo com ela, eu convido ela para ir comigo, trago alguma coisa para ela. Ficou assim. Nisso o sinal abriu e os companheiros puxaram ele e ele atravessou. E ele chegou no restaurante, sentou e aquilo não saía da cabeça dele. Aí aparece, você sabe que ele conversa com os mentores, né? Aí aparece o mentor e falou assim para ele, você está incomodado, não é? Estou. Por quê? Porque eu estou aqui, olha esse luxo, olha o preço das coisas, e ela estava ali revirando o lixo. Ele assim, pois é verdade, esse mundo ainda tem estas coisas, né? Agora, você sabe quem ela é? Vou dizer uma coisa para você, não adianta nada você tentar ajudá-la, ela não vai aceitar. Ela não aceita, ela não atina com a realidade, ela está fora da realidade. Mas por quê? Porque ela foi um político muito importante daqui e que fez tudo em benefício próprio. Então ela se aproveitou das verbas, do dinheiro, né, e desencarnou. Quando ela desencarnou, tudo que ela tinha feito, ela era um homem, né, tudo que ela tinha feito voltou para ela e causou um enorme desequilíbrio no espírito dela. Então agora, se você for oferecer alguma coisa para ela, ela não vai aceitar, e ela nem sabe porque ela não aceita. Ela acha um absurdo alguém oferecer isso, porque ela vive numa realidade paralela, ela não vive na realidade que você vive. E olha, ela não está tão mal assim, porque ela já pôde voltar. Ele falou, e o suprassumo da ligação magnética das coisas mal feitas. Sabe o nome da avenida onde ela está pegando coisas no lixo? É quem ela foi. Então ela se sentia, ela falou, ela está amarrada, ela não consegue sair dali.
E às vezes eu fico olhando para as pessoas que estão fazendo a mesma coisa, né, gente? Que não é um grupo assim tão grande nesse termos de política, mas que também, pelo mau exemplo, conseguiu influenciar camadas mais baixas, não é verdade? Isso sem contar os que influenciaram os próprios filhos, que eu não sei como eles vão poder responder a Jesus sobre o que eles fizeram com os filhos, não é verdade? Porque não se faz aquilo que eles têm feito, muitos deles, né? E é interessante que muitas vezes eles próprios falam assim: o meu desespero não é porque eu estou preso, é porque o meu filho foi preso também, né? É o maior castigo daquela pessoa. Por quê? Porque é um pequenino que foi colocado na mão dele e ele desvirtuou o pequenino, que é uma das piores coisas que nós podemos fazer, está escrito, falado por Jesus, não é? E isso por quê? Veja a reencarnação. Esse espírito teve o tratamento da mendicância nesta encarnação em que ele está, porque é um tratamento, não é castigo não, é tratamento. O perispírito dele está altamente prejudicado, com as fibras nervosas todas atacadas e rompidas, porque ele causou a morte de muita gente. Então, aquela demência vem das fibras nervosas do perispírito, que afetam o corpo, mas afetam o corpo porque já estão saindo como uma limpeza. A dona Ivone Pereira, por exemplo, por ter suicidado 2 vezes, tinha as fibras nervosas perispirituais rompidas. Ela teve que fazer uma cirurgia perispiritual que o Dr. Bezerra fez nela, sem o que ela não conseguiria o equilíbrio nessa vida. Ela era altamente agitada quando criança, quando adolescente, nervosa, desnorteada, desequilibrada, até que fizeram essa cirurgia nela. E isso acontece com todo mundo, como um esquizofrênico. Se hoje a gente tem algum esquizofrênico na família, quem é o esquizofrênico? É alguém que matou alguém e depois se matou. Então, por que ele vem esquizofrênico? Para se tratar. Então, ele precisa ser acolhido, tratado, precisou internar interno, dar a ele todo o tratamento que ele precisa, tanto médico quanto espiritual. Vai sanar os problemas que ele tem no corpo físico. O espiritual vai resolver os problemas, vai ajudá-lo a resolver os problemas para as próximas vidas. Senão isso fica se alongando. Olha o João Batista. O Elias mandou matar um monte de gente. O que aconteceu? O João Batista não mandou matar ninguém. Mas o que aconteceu com ele? Perdeu a cabeça. Aquele filho do Chico Xavier, aquele filho adotivo do Chico Xavier, sabe o Eurípides Higino? O Eurípides Higino diz que o Chico falava para ele que foi João Batista. Os amigos do Chico dizem que ele foi João Evangelista. Eu não sei dizer qual ele foi, não adianta, né? Não vou ser eu que vou decidir essa questão. A única coisa que eu espero é que quando eu chegar no mundo espiritual, se for bom para o meu esclarecimento de alguma coisa, o que é importante nisso? Vamos ver. O Eurípides dizia que o Chico falava assim: ah, meu filho, se eu tivesse sido menos duro com a rainha Herodíades e com a filha dela, como é que chamava a filha? Salomé. E com o rei Herodes, consequentemente, eu não precisaria ter perdido a cabeça. Mas eu fui muito duro, meu coração ainda era duro. Então vê, ele lá como Elias, ele não era um coração bom, não é? Amorável, não era. Mandou matar 500 pessoas, né? Para essas 500 pessoas ele era um coração duríssimo, né? Que era a característica dos profetas. Mas por quê? Porque esses profetas, gente, são típicos do mundo de provas e expiações. Até o João Batista. Aí Jesus diz: de lá até João Batista, tudo é tomado pela violência. Por quê? De onde essas pessoas vieram? Vamos para o capítulo 3
do Evangelho segundo o Espiritismo. Tem uma página do Santo Agostinho lá que ele diz assim: no mundo tem 3 faixas. Os primitivos, né? Isso ele escreveu em 1860 e alguma coisa. Os primitivos, mas nem tanto, não é verdade? Porque são os indígenas, são os aborígenes, são aquelas tribos mais selvagens, primitivas. Mesmo entre os nossos índios, existem os mais primitivos e os menos primitivos, né? Mas nenhum tão primitivo quanto eram no início das coisas, né? Quando começaram as encarnações no reino nominal. Nenhum, né? Então existem os primitivos. Onde os primitivos estão hoje? Nas tribos? Sei não, gente. Acho que eles estão espalhados de cima e embaixo. Muitas vezes a gente vê pessoas de famílias ricas agindo como absolutos selvagens, não é? Eles não são selvagens desviados só, porque existem os maus, que são os desviados, e os primitivos, que são aqueles que não têm discernimento. Mas todos nascem em todas as faixas, para nosso ensinamento, para nosso preparo para uma faixa mais alta. E aí o Santo Agostinho diz assim: e tem os semi-primitivos, né? Aqueles que já galgaram um nívelzinho. Estas 2 faixas são oriundas da Terra. Então vê, são espíritos que passaram para o reino nominal aqui na Terra, começaram as encarnações e fizeram o seu progresso aqui na Terra. Aí ele fala, mas existe uma 3ª faixa, que é a faixa real de expiação. Estes vieram de outros mundos e são exógenos, eles são de fora da Terra. Então eles vieram para cá, e uma parte dessa história a gente conhece, que são os degradados de Capela, não é? Que vieram de Capela para cá. E esses, como são intelectualmente mais adiantados, são eles que tomam a liderança de tudo na Terra, porque eles é que são os mais adiantados. Aí a gente começa a compreender a situação quando a gente olha o mundo hoje. Nós temos líderes mundiais hoje que a gente fica pensando, meu Deus, como é que uma pessoa que pensa as coisas que esta pessoa pensa, chegou num ponto de ser líder mundial desse jeito? E não é só um não, são vários, né? São vários. São estas pessoas intelectualmente adiantadas, mas espiritualmente atrasadas ainda. E são pessoas que já vieram de outros mundos, de onde elas foram degradadas porque elas faliram lá. E estão falindo aqui de novo. E isso é uma coisa muito complicada. Então, cada um de nós tem que parar e pensar, eu tenho desculpa de ser semi-primitiva? Gente, a gente aprende a ler com a maior facilidade, a gente sabe fazer as coisas. Não parece que nós somos semi-primitivos, não. Que a gente poderia ter algum atenuante nas bobagens que ainda faz. Mas, muito provavelmente, nós somos degradados de algum lugar. Pode não ser de Capela, mas foi de outros lugares também. Para formar esta raça que é chamada de raça ariana. É interessante que isso está escrito em livros assim, esotéricos, essa coisa toda, mas não está escrito só lá não. Para quem quiser saber, tem uma página do Chico, uma entrevista do Chico, a LBV, a Legião da Boa Vontade, sabe aquela do Alzir Zaru? Em 1954. Ele concedeu uma entrevista e eles estavam perguntando para ele assim, escuta, e esse planeta que vem aí, porque Ramatiz disse que vem um planeta, né? E aí Chico responde, olha, o Emmanuel está dizendo aqui que essa história de vir um planeta, a Terra virar de cabeça para baixo, de cabeça para baixo é engraçado, né? De onde a gente está para dizer que está de cabeça para cima ou para baixo, mas está bem, está lá, né? Virar de cabeça para baixo, o polo magnético mudar,
E o Emmanuel já disse que isso é para ficar com cientistas. Então, se quiserem saber alguma coisa a esse respeito, consultem os astrônomos, os físicos, que eles vão dizer. E a Atlântida existiu mesmo? Sim, existiu. Aí, mas quando foi a Atlântida? Aí o Chico faz uma descrição que é uma coisa assim impressionante. Ele diz assim, olha, o Emmanuel está explicando que o nosso planeta tem períodos de atividade e de repouso de 260 mil anos cada período. Então tem um período de repouso de 260 mil anos e vem a seguir um período de atividade de 260 mil anos. Depois vem outro ciclo e outro ciclo. Até quando começou, ninguém sabe, né? Nós não sabemos, né? Eles já sabem, mas nós não. Dentro desses 260 mil anos, os primeiros 64 mil são os pródromos da preparação da vida no reino nominal. Olha que coisa interessante. Então deve ser 64 mil anos de preparação do reino, que é chamado no esoterismo de elementais, e que o Kardec fala no Livro dos Espíritos, mundo ad hoc, mundo para este fim, né? Depois disso começam as raças. E ele diz assim, e neste nosso período de atividade, houve duas raças primitivas que não deixaram traço, cada uma de 28 mil anos. Se a gente fizer as contas, é assim, 260 mil menos 164 mil dá 196 mil, e se cada uma tem 28 mil anos, tem 7 períodos de 28 mil ali. Tá? 28 mil raça primitiva 1, 28 mil raça primitiva 2, 28 mil Lemúria. Aí ele diz assim, lemurianos que já começaram alguma vida espiritual, e aí chegaram ao fim. Em seguida, outros 28 mil anos, vem a Atlântida. E a Atlântida também terminou no final. Mas a Atlântida terminou por partes. Não terminou toda no final, terminou por partes. Terminada a Atlântida, veio a raça ariana, que somos nós. E nós estamos no finalmente. Aí ele diz assim, periodicamente a espiritualidade interfere nos perispíritos para fazer uma melhoria, para que essa melhoria se transmita aos corpos. Então há períodos de progresso passo a passo e períodos de saltos, que são essas intervenções dos espíritos. E ele dá um exemplo, né, de algumas épocas. Tá? Uma delas é a da vinda do Cristo, outra é na Renascença, outra é agora. E é interessante porque a gente está assistindo essa mudança de raça, né? Eu, por exemplo, sou raça ariana, não tem jeito, né? Mas os meus netos talvez já sejam de uma outra raça, porque diz que esta nossa raça está no final. Então daqui a pouco vão começar os 2 últimos períodos de 28 mil anos, que vão terminar esse ciclo de atividades. E aí volta o período de repouso. E sabe-se lá o que é isso. Né? Por que isso? Então a gente vê um progresso todo planejado, com Cristo planejando tudo e com a rédea na mão em tudo. Né? E ao mesmo tempo respeitando o livre-arbítrio de todo mundo. Só que o livre-arbítrio tem limite. Tá? Em alguns lugares já foi decretado o limite. Tem um livro do Espírito Delfos, que foi o Roberto Roden. Esse livro foi psicografado pelo Mileco. Eu não sei se vocês conheceram Luiz Antônio Mileco, que era um médium cego, que ele escreveu muitos livros, né? E ele era, eu o conheci pessoalmente, né? Ele era uma pessoa ótima, assim, mas muito positivo. Ele era psicoterapeuta com música, né? E o Mileco psicografou muitos livros. E o Delfos estava
o Humberto Roder, quando desencarnou, viu que muita coisa que ele pensava aqui no mundo não era desse jeito. Muito inteligente, conseguiu aceitar rapidamente a realidade, em vez de tentar impor a realidade dele ao Cristo e seus ministros, né? E o Humberto Roder, então, estava conversando com algumas pessoas no plano espiritual, e essa pessoa, que era uma pessoa bem mais elevada do que ele, né, disse para ele assim: olha, foi decretado o limite do mundo. Se alguém acha que vai haver guerra nuclear, não vai haver guerra nuclear. Os espíritos estão trabalhando e caso alguém saia dos limites determinados pelo Cristo, seus ministros e Cristos e ministros dos outros planetas do sistema solar, caso alguém decida ultrapassar esses limites, eles vão intervir de uma forma que a Terra nem imagina. Gente, esses avisos, eles são para que nós mudemos a nossa vida, contribuindo para que as coisas se passem, como dizia o Chico, que ele explicava, pelo menor nível de conturbação possível. Ele falou que seria possível até evitar. Desde que nós diminuamos nosso nível pessoal de violência. Desde que a gente procure compreender aquelas pessoas com quem a gente não concorda, tá? Não é perdoar essas pessoas, não, porque nós não temos que perdoar ninguém. Não somos Deus, não temos que perdoar ninguém. É procurar compreender por que estas pessoas estão fazendo coisas e se elas estão erradas, por que alguém erra tanto, né? E ter compaixão, como o ensino da Dalai Lama, né? Ter compaixão, porque o pagamento das dívidas virá. Lembra da história? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O que você plantou, você vai colher, né? Então, é isso que nós precisamos fazer. Agora, pensem, o nosso mundo tem que mudar, e tem que mudar muito, não pode ser pouco. Não pode ser uma parte do mundo jogando fora tanto alimento e a outra parte não tendo o que comer. Não pode. Não importa em termos de reencarnação, se quem não tem o que comer hoje é alguém que fez muitas coisas erradas. A nós compete ter compaixão e ajudar. Nós não fomos chamados para julgar ninguém, como Jesus ensinou a Pedro. Pedro, eu só te pedi para ajudar. Eu não te pedi para julgar ninguém. E é o que eles têm reiteradamente avisado que é isso que tem que ser falado nas palestras, nas aulas, né? Que a gente precisa conversar sobre mudar. E não é sair e fazer as mesmas coisas. Não é ouvir, ler, aprender, sair e voltar para a mesma vida. É ajudar, ajudar, ajudar. E eu ouvi uma explicação de um militar, uma daquelas coisas, né, que a gente costuma dizer. Chegou às minhas mãos por acaso, foi meio por acaso no sentido geral, né? E ele explicando o seguinte, que se houver uma guerra nuclear no hemisfério norte, mas isso é interessante porque vale para os vulcões também, né? O que acontece? No momento em que sobe aquela onda de calor da bomba estourada, né? Não é só a morte que é por ali, não, que essa morte é limitada, né, a 3 quilômetros, né? Na visão de quem lida com isso é pouco, né? Tá bom, só não é pouco para quem está lá, né? Quando sobe aquela onda de calor, vocês sabem que as ventanias são feitas pela mudança de temperatura. Uma massa de ar quente, uma massa de ar frio, troca de lugar, venta. O que acontece? Subiu aquela onda de calor, e aí a gente começa a pensar, bom, isso vale para a bomba, mas vale para o vulcão também, dependendo do tamanho do vulcão. Tipo Yellowstone. Subiu aquela onda de calor. Imediatamente desce um vento do Ártico. E o vento do Ártico desce em direção ao sul.
uma coisa que eu não sabia e me espantei muitíssimo. No Equador é como se ele esbarrasse no muro e ele volta para o Ártico. E aí esse vento fica rodando no hemisfério norte. Ele não passa para o hemisfério sul. Eu não sabia disso. Fiquei muito espantada, né? E aí entendi o que o Chico disse. Se houvesse alguma coisa desse tipo, ou bomba, ou vulcões, que o hemisfério norte ficaria inabitável. Claro, se esse vento carregado de partículas ou de radioatividade ficar rodando lá, fica inabitável em pouco tempo. E aí, nós vamos precisar ser muito fraternos, porque nós somos zona de retaguarda. Então, aqueles planejadores dos países mais adiantados já têm planos feitos, caso quaisquer dessas coisas, eles sabem disso, aconteçam lá, para onde eles vêm? Para a zona de retaguarda. E nós, Brasil, América do Sul, somos zona de retaguarda. E aí é que o Chico dizia, aí nós vamos aprender a ser a pátria do Evangelho. Que coração do mundo nós somos geograficamente. Pátria do Evangelho é pregar o Evangelho em quaisquer circunstâncias. Empregar o Evangelho nas circunstâncias piores é o melhor que nós podemos fazer, não é? Em nosso benefício. Em nosso benefício. Porque nós achamos que é para os outros, não é? Não, é para nós. Isso tudo, gente, não é hora mais da gente ficar vivendo feito borboleta, feito mariposa. Não. Agora a gente tem que pegar as responsabilidades, mas não precisa ir para a rua fazer uma grande obra, não. Começa fazendo da sua casa um oásis de paz e de luz. Aí você já vai ser alguém vitorioso, porque a sua casa vai ser um ponto de luz onde os socorristas podem se apoiar. E eles precisam disso. Porque eles são muitos. Jesus mandou que todos viessem, inclusive os ministros. Todos viessem nos ajudar. Por isso que as coisas não desandaram ainda no mundo inteiro. Porque estão todos aqui ajudando. Mas Ismael está conosco. Ismael está nos dirigindo. Mas Ismael está pedindo a nossa ajuda. Pedindo. Eu preciso de vocês. A gente pode achar que não, mas precisa. Por menores que sejamos, por mais inferiores que nos sintamos, fomos criados por Deus e somos importantes. Vamos atender ao chamado do nosso anjo e do nosso Cristo. E que a nossa Mãe Santíssima estenda seu manto sobre o nosso planeta para que tudo saia pelo mínimo de conturbação. Graças a Deus.